Olá, pessoal do 7º ano. Estou aqui para fazer com vocês a correção da folha sobre transitividade verbal que eu passei, tá? Peguem aí comigo. Muito bem, pessoal. O número 1 está assim: sublinhe o predicado de cada oração, indicando se o verbo é transitivo ou intransitivo. Primeiro, é a questão do predicado que você já sabe, você já conhece. O predicado é o que eu falo sobre o sujeito, tá? Saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, nas aulas que eu já tinha gravado, falei para vocês o seguinte: você lê até o verbo, conversa com esse verbo e perceba se ele pede ou não complemento. Se ele pedir complemento, é porque ele é transitivo. Se ele não pedir complemento, ele é intransitivo. Dei uma dica também muito importante, que os verbos intransitivos, às vezes, não tem nada após eles. E às vezes eles são acompanhados de ideias de lugar, tempo, que são advérbios, tá? Dica: acompanhados, não significa que eles são completados. Beleza. Vamos lá, letra A. O que você deve, então, sublinhar? Soprou do mar. Então, você vai ler: a brisa soprou. Já há sentido completo. Do mar é só uma ideia de lugar, você não precisa saber que é do mar. Então, esse verbo soprou é intransitivo. O nevoeiro cobriu toda a cidade. O que você deve grifar? Cobriu toda a cidade. Então, você vai ler: o nevoeiro cobriu. Não, peraí. Quem cobre, cobre alguma coisa ou alguém. O que ele cobriu? Toda a cidade. Então, esse verbo é transitivo, ele precisa de complemento. Depois eu tenho: caiu um raio na porteira do curral. Então, o que você deve grifar, sublinhar? Caiu. O sujeito é muito grande. Um raio na porteira do curral caiu. Ele está ao contrário, está na ordem inversa. Então, pessoal, você observa que é um dos casos que eu já tinha citado antes, você não tem nada após o verbo. Então, isso é um indicativo de verbo intransitivo, mas não é só isso, tá? Ele tem sentido completo, ó. Um raio na porteira do curral caiu. Ponto. Acabou. Depois, na D e na E, você tem o verbo ler. Só que um mesmo verbo, dependendo do contexto, ele pode ter sentido diferente, não é o caso, é de leitura mesmo aqui. Mas ele, pelo contexto, ele pode pedir ou não complemento, tem que ser analisado. Na D, você tem: lia muito durante a noite, né? O sujeito está oculto, né? Ele ou ela, ou você também poderia ser, tá? Então, aqui, você vai grifar tudo. Só que, quando você diz lia, tanto muito, que é uma ideia de intensidade, quanto durante a noite, que é tempo, são ideias adverbiais. Isso é um indicativo de que o verbo lia, nessa frase, ele é intransitivo. Só que não acontece a mesma coisa na letra E, porque o que você deve, o sujeito também está oculto na letra E. É você, ele ou ela, né? Então, você deve grifar aqui sempre lia. E aí, você observa que nesse contexto, você tem o que ele lia, está especificando. Nesse caso, esse verbo é transitivo, porque você tem o que ele lia, que são os romances policiais. Na letra F, você deve grifar: impediu a fuga do gado. Você lê: a cerca impediu, mas quem impede, impede alguma coisa. Pode ser de algo, né? Então, aqui é a fuga do gado. Ou seja, tem complemento. Precisa de complemento. É transitivo. No número 2, ele pede para classifique nas orações abaixo os verbos em intransitivos, transitivos diretos, indiretos ou os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Na letra A, você tem o verbo guardou. Quem guarda, guarda alguma coisa. O que ele guardou? A documentação. Verbo transitivo direto. Porque a documentação é objeto direto, sem preposição. Na B, demos é o verbo. Quem dá, dá alguma coisa. Pode ser alguém.
O que demos? A informação necessária. Objeto direto. Percebam que quando você fala o que, cai no objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Na D, é diferente quando você vê o seguinte, você tem o verbo preciso. Na hora que você pergunta para o verbo, olha, preciso. Quem precisa, precisa de alguém, de alguma coisa. O próprio verbo já te dá a preposição, já aparece. Então, do que é que você precisa? De uma boa orientação. Objeto indireto, porque ele se inicia com a preposição de. Depois você tem na letra D o verbo encontrei. Quem encontra, encontra algo, né? Então, aqui você tem o que ele encontrou? A primeira edição de uma obra rara. Então, objeto direto, verbo transitivo direto. Na letra E, temos o verbo respondeu. Quem responde, responde alguma coisa, pode ser alguém. Aqui você tem a que ele respondeu. A carta do seu amigo. Notem que o A está com crase. Por mais que você não tenha estudado crase a fundo ainda, saiba que dentro desse A, que tem um acento aí chamado grave, você tem dois As. Um A que é artigo feminino e um A que é preposição. Toda vez que esse A aparecer craseado, significa que é objeto indireto, tá? E, com certeza, o verbo respondeu é verbo transitivo indireto também. Na F, você tem o verbo cuida. Cada um cuida. Quem cuida, cuida de alguém ou de alguma coisa. Do que é que ele cuida? De si. Então, eu tenho o objeto indireto, porque se iniciou com a preposição de. Então, o verbo é verbo transitivo indireto. Na G, você tem o verbo deu. O que ele deu? No caso, é a sineta. O sinal das aulas. Então, olha, a pergunta o que cai novamente no transitivo direto. Na H, você tem o verbo deram novamente. Os passageiros não lhe deram. O que não lhe deram? A devida atenção. Verbo transitivo direto. Na I, você tem um caso simultâneo, ou seja, você tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Confio. Eu confio. Está oculto. O que confio? As minhas amarguras. Objeto direto. A quem? A Deus. Esse a é preposição. E lembrando que está diante de Deus, que é um substantivo masculino. Então, só pode ser esse a preposição. Objeto indireto. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Depois tem, não pude assistir. Notem que na J e na K, o verbo assistir tem sentido diferente. Na J, ele tem um sentido de ver. Toda vez que ele tiver sentido de ver, ele vai ser objeto, vai precisar de um objeto indireto e ele vai ser transitivo indireto. A que ele assistiu, a solenidade toda. Notem o A com crase que apareceu novamente. Verbo transitivo indireto. Agora, quando você diz assim, o doente foi bem assistido, e ele complementa, pelo médico de plantão. Agora, não significa que foi olhado apenas. Ele tem um sentido de que foi cuidado, tá? Então, o doente foi bem assistido. Se você tivesse um ponto aqui, né, que a ideia, a locução verbal foi assistido, você já teria sentido completo. Porque se você fala que ele foi bem assistido, significa que foi bem cuidado. Só que ele dá a opção dos intransitivos. Então, esse verbo, essa locução verbal, nós vamos classificá-la como intransitivo, tá? Porque pelo médico de plantão se torna, pelo contexto, desnecessário aqui. Na número 5, circule e classifique os objetos. O que são os objetos, pessoal? São os complementos para os verbos. Na letra A, você tem o verbo enviamos. Quem envia algo pode ser alguém. O que ele enviou? Circulares, objeto direto. A quem? A todos os chefes de seção, objeto indireto.
Bom, na B temos será conferido. O que será conferido? Um prêmio, objeto direto. A quem? Aos vencedores da maratona, objeto indireto. Na C, o verbo é destinamos, ele está no meio. É mais um pouquinho difícil de encontrar sim, mas eu quis colocar para vocês que tem que estar preparado para qualquer situação. Destinamos. O que destinamos? Uma medalha de ouro, objeto direto. A quem? Ao campeão de natação, objeto indireto. Ao é preposição. Na D, você tem o mágico tirava. O que ele tirava, gente? Coelhos da cartola. Então, coelhos da cartola, você tem objeto direto. Não confundam esse da antes de cartola. Ah, porque apareceu o da, é preposição, é objeto indireto. Não. Não é em qualquer lugar que aparece preposição que vai dizer que é objeto indireto. Se ela estivesse entre o tirava e coelhos, você poderia analisar no contexto. Porque entre o verbo e o complemento tem que haver a preposição para ser objeto indireto, tá bom? E na E, para a gente encerrar essa correção, temos, lembre-se, nas situações difíceis dos meus conselhos. Lembre-se, quem se lembra de alguma coisa. Do que ele está se lembrando? Dos meus conselhos. Dos é preposição, é o de mais o os. Então, objeto indireto. Espero que tenha se esclarecido, né? Eu sei que algumas pessoas estavam com dúvida nessa correção. Mesmo após a correção, ainda se estiverem com dúvida, é só falar, tá bom? Beijo!